todos estejam bem. Vamos para mais uma aula, tá, de biologia. Vamos falar hoje sobre tecido nervoso. É uma matéria importante, costuma cair muito em prova. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Tecido nervoso é um principal constituinte do sistema nervoso. Esse sistema tem a capacidade de captar, transmitir e integrar informações de todas as regiões do corpo. Ele controla funções como digestão, respiração, reprodução e excreção. Aqui, ó, a localização dele no corpo, tá? O cérebro e medula espinhal são os componentes do sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico, né? O SNP, constituído por nervos, gânglios nervosos, terminações nervosas, né? Como receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar e etc. Cápsulas nervosas, células nervosas, que são os neurônios, são capazes de se comunicar e captar informações por meio de impulsos elétricos. Nós temos cerca de 85 bilhões de neurônios, tá? Isso aqui é uma célula nervosa e seus componentes, nós vamos ver. Mas aqui é o corpo celular, tá vendo os dendritos, que são essas ramificações, e aqui, esse em azul claro, é o axônio, tá? Então, aqui as três divisões que eu falei. No corpo celular, a parte mais volumosa da célula nervosa se localiza um núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas, tá? Então, onde fica o núcleo é o corpo celular. Os dendritos são aquelas ramificações que eu falei, são prolongamentos finos e geralmente ramificados, que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. Já o axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dendritos, e a função é transmitir para outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. Tá? Os dendritos absorvem os impulsos nervosos, passa pelo corpo celular, e o corpo celular acaba enviando por toda a extensão do axônio. Então, de acordo, né, os tipos de neurônios, de acordo com as suas funções na condução dos impulsos, os neurônios podem ser classificados em neurônios receptores ou sensitivos, também chamados de aferentes, que são os que recebem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso ao sistema nervoso central. Tem os neurônios motores ou efetuadores, também chamados de eferentes, que transmitem os impulsos motores, que são respostas ao estímulo. Tem os neurônios associativos ou interneurônios, que estabelecem ligações entre os neurônios receptores e os neurônios motores. Condução saltatória é quando o impulso nervoso se propaga através de saltos, tá? Aqui, ó, região despolarizada com carga positiva, significa que perdeu, né, elétrons, e aqui a carga negativa, tá vendo que a carga negativa, ela ganha elétrons. Então, ela está pronta para receber esse monte de maisinho que está aqui, né? Então, esses saltos, o nome desses pedacinhos brancos aqui, que, na verdade, estão ampliados, aqui, essa cauda aqui em cima é a bainha de mielina, né? Perdão, é o axônio, e cada pedacinho desses são as células de Schwann, tá? Então, quando passam uma carga de energia através dos impulsos elétricos, uma é chamado de saltos. Nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou destes para as regiões do corpo, tá? Classificação dos nervos, quanto ao tipo de neurônio e quanto à posição anatômica. Então, quanto ao tipo de neurônio, podem ser sensitivos ou aferentes, contém apenas neurônios sensitivos, motores ou eferentes, quando contém apenas neurônios motores, mistos, quando contém os dois, tá? Sensitivos e motores. Já quanto à posição anatômica, eles podem ser cranianos, que estão ligados ao encéfalo, existem 12 pares, e os raquidianos ou espinhais, que estão ligados à medula, são 31 pares, tá? De nervos. Células de Schwann, certos tipos de neurônios são envolvidos por células especiais, as células de Schwann. Essas células se enrolam dezenas de vezes em torno do axônio
que é aquela cauda do neurônio, né? E forma uma capa membranosa, que é chamada de bainha de mielina. Tá? Então tá aqui o processo, ó. Vai se enrolando, aumentando de tamanho, e forma essas células de Schwann, que estão aqui, ó, em toda a extensão do axônio, tá, da célula. Células da glia, elas digerem em forma e função, cada uma desempenha um papel diferente na estrutura e no funcionamento do tecido nervoso. Tá? Os gliócitos, né? Dentro dos gliócitos tem os astrócitos, que participam da manutenção do ambiente químico, apropriado para a geração dos potenciais de ação neurais. Fornecem nutrientes aos neurônios. Então, os gliócitos têm essa função principalmente, tá? Mantém o balanço apropriado de cálcio e potássio. Os oligodendrócitos, eles formam malha de sustentação em torno dos neurônios do sistema nervoso central. Produzem a bainha de mielina em torno de diversos axônios adjacentes dos neurônios do sistema nervoso central. A micóglia, que protegem as células do sistema nervoso central de doenças, por engolfarem os micróbios invasores. Essa palavra engolfarem é como se fosse vomitarem. Eles põem para fora. Eles expulsam os micróbios invasores para que protejam essas células nervosas, né? Contra invasores. Removem detritos e células mortas, migram para as áreas lesadas do tecido nervoso. Células epidimárias revestem as cavidades do sistema nervoso central, quer dizer, formam o líquido cefalorraquidiano e participam da sua circulação. Transmissão do impulso nervoso. Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos dendritos, né, que são como se fossem dedos, aquelas ramificações dos neurônios, seguem pelo corpo celular, onde está o núcleo, percorrem o axônio, que é aquela cauda, e da extremidade do axônio são passados às células seguintes. De novo, dendrito, corpo celular e axônio, porque uma célula vai encostando na outra, né? Nós temos milhões de células. Então, o impulso nervoso que se propaga através do neurônio é de origem elétrica e resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externa e interna da membrana celular. Membrana, tecido nervoso, né? Membrana polarizada e despolarizada. A polarizada é um neurônio em repouso, ele apresenta-se com carga elétrica positiva do lado externo, que é voltado para fora da célula, e negativa do lado interno, em contato com o citoplasma da célula. Já a membrana despolarizada, ocorre uma alteração da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio, então causa um desequilíbrio, tá? Aqui, ó, fluido extracelular, citoplasma, tá aqui, ó, sódio e potássio. Por isso que tem aquela grande... não sei se vocês já ouviram falar de bomba de sódio e potássio, né, que ele é todo um equilíbrio para a célula. A entrada de potássio, saída de sódio e vice-versa, tá? Para poder manter a célula, qualquer célula, mantê-la em equilíbrio de sódio e potássio, porque esses são nutrientes importantes. Na verdade, são substâncias inorgânicas, né? São importantes. Inorgânicas não, perdão, orgânicas. Tá aqui, ó, neurônio em repouso, membrana celular, neurônio. Tá aqui, ó, Na, que é sódio, e o potássio embaixo. Aqui em laranja é fora do neurônio, e aqui é dentro do neurônio, em azul, tá? Potássio. Então, essa entrada e saída, você vê que tem muito mais sódio do que potássio. Então, isso vai mantendo o equilíbrio da célula, tá? Em termos de impulsos nervosos. Porque sódio e potássio, eles estão ligados com o sistema nervoso, tá? A transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro, ou às células de órgãos efetores, é realizada por meio de uma região de ligação especializada que é chamada de sinapse. O tipo mais comum de sinapse é a química, em que as membranas de duas células ficam separadas por um espaço que é chamado de fenda sináptica. É um espaçozinho, ó. Tá aqui, ó, o corpo celular, os dendritos, a bainha de mielina, aqui o
axônio, que é o conjunto todo, né? As terminações nervosas que saem do axônio, tá? O neurotransmissor, que vai poder receber o estímulo, e a sinapse aqui embaixo, é porque essa tarja cobre. Mas quando sair a tarja, olha embaixo aqui, embaixo das terminações nervosas, tem ali as sinapses, que é quando encosta, tá vendo? Olha lá, os dendritos, um no outro, de uma outra célula, né? Um dendrito que sai do axônio, ele encosta num dendrito de uma outra célula. Então, vão passando os impulsos nervosos. O nome do ato de encostar são sinapses. Na porção terminal do axônio, que é isso que eu falei, que é o final da cauda, onde tem como se fossem dendritos também, só que os dendritos mesmo são em volta do corpo celular. Só que o que eu estou falando, o terminal do axônio, é aquela cauda. Então, ali também tem onde eu falei para vocês que vai encostando uma na outra e vai passando o impulso nervoso, que é chamado esse encostar de sinapses. Então, na porção terminal do axônio, o impulso nervoso proporciona a liberação das vesículas, que contêm mediadores químicos, que são chamados de neurotransmissores. Os mais comuns são a acetilcolina e a adrenalina, tá? Esses neurotransmissores caem na fenda sináptica e dão origem aos impulsos nervosos na célula seguinte. Logo, a seguir, os neurotransmissores que estão na fenda sináptica são degradados, né, são destruídos por enzimas específicas, cessando seus efeitos. Os neurônios não se dividem mais depois de diferenciados, tá? Então, depois que eles começam a se diferenciar, eles passam pelos processos, não tem como mais se dividir. Assim, se forem destruídos, não são mais repostos. No entanto, os prolongamentos dos neurônios podem, dentro de certos limites, sofrer regeneração, desde que o corpo celular não tenha sido destruído. Então é isso, galera. Eu sei que são muitas informações, porém, são slides de resumo, tá? Voltem o vídeo quantas vezes quiserem e vou mandar o material escrito e os exercícios, ok? Fiquem com Deus, beijos, até a próxima aula.